Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Aqui é o pastor Irênio Silveira Chaves, da Igreja Batista da Orla Oceânica, e estamos aqui para compartilhar mais um estudo bíblico com você. Nosso programa de estudos bíblicos à distância tem a honra de iniciar mais uma série de estudos bíblicos, agora no livro do profeta Daniel. Vai ser uma jornada muito boa e eu espero que você esteja conosco durante toda essa jornada. Já estamos com tudo preparado. Você pode acessar o material, a apostila que já está em nosso blog. O link está aí no chat, como também nas descrições aqui do vídeo, aqui embaixo, logo aqui embaixo. Você pode acessar e baixar gratuitamente, para auxiliar você no seu estudo bíblico. Uma apostila preparada com muito carinho, que está em PDF, para você guardar na sua biblioteca digital, para você imprimir, para você compartilhar com seus amigos, com sua igreja. Enfim, fique à vontade quanto a isso. Nesse estudo a respeito do profeta Daniel, nós vamos nos dedicar a fazer uma análise sobre como podemos exercitar a nossa fé em meio a uma cultura hostil àquilo que acreditamos. Como se a gente estivesse numa contramão do nosso tempo. Daniel viveu isso. Daniel enfrentou essas dificuldades e Daniel foi abençoado por Deus em toda a sua jornada. Eu convido você a iniciar essa caminhada conosco a partir de hoje. E se você quiser nos apoiar, puder nos apoiar, inscreva-se no canal, compartilhe essa aula com os seus amigos e familiares nas suas redes sociais e curta, dá um like na transmissão da gente. Isso é para ajudar a ampliar o número de alcance dessa transmissão. Será um prazer caminhar contigo nesta jornada. Para o nosso estudo, nós vamos colocar aqui a apresentação, o data show que preparamos para acompanhar, para que você possa acompanhar a lição com atenção. Então, meus queridos, minhas queridas, nós começamos de fato o estudo no profeta Daniel agora, neste momento. Como exercitar a fé em meio a uma cultura hostil. Nós vamos começar falando sobre essa questão da fé inabalável. O que é isso? O que é viver essa relação entre fé e cultura? Principalmente quando a gente está lidando com uma cultura antagônica, hostil àquilo que nós acreditamos. Nós costumamos dizer que aquele que crê no Evangelho, na palavra de Deus, aquele que segue Jesus como Senhor da sua vida, ele vive uma contracultura. Essa é a experiência que nós temos. Porque aquilo que nós acreditamos bate de frente com a lógica da cultura dominante. E, principalmente, se essa cultura for hostil, será um grande desafio para nós afirmarmos aquilo que cremos sem sermos intolerantes, sem sermos preconceituosos, sem deixarmos lugar para os fundamentalismos. Enfim, a gente ter uma fé que seja coerente com esse tempo, que nos leve a ter uma vida autêntica e que faça de nós testemunhas significativas, relevantes para as pessoas de nosso tempo.
Daniel foi um exemplo disso. Ele viveu essa experiência em sua própria vida. O livro do profeta Daniel surgiu mais ou menos no século VI antes de Cristo, no começo do cativeiro babilônico, como nós costumamos descrever, quando os exércitos de Nabucodonosor tomaram a cidade de Jerusalém e levaram cativos muitos trabalhadores, homens, mulheres, para servirem como escravos lá na região da Babilônia, do Império Babilônico. E entre esses muitos cativos encontrava-se Daniel e seus 3 amigos, como nós conhecemos pelos seus nomes, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. É uma epopeia, é uma trajetória muito interessante essa experiência de Daniel e que tem muita coisa a nos ensinar nos nossos dias atuais, mesmo a gente que vive aí já o tempo da graça. Daniel viveu antes de Cristo, nós vivemos depois de Cristo, mas a fé cristã, ela é uma depositária, ela tem uma dívida com a fé judaica, e era exatamente essa experiência de Daniel que sustentou muito da cultura dos judeus, a fim de que encontrasse o ambiente propício para o surgimento da mensagem do Evangelho, para que Jesus Cristo fosse revelado aos homens como Filho unigênito do Pai, trazendo salvação para toda a humanidade. Então, a gente compreender isso, compreender a mensagem de Daniel, é muito importante para nós nos nossos dias atuais. Para a gente aquecer aí a nossa maneira de compreender esse profeta tão importante, vamos deixar aqui um texto que vamos encontrar lá já no finalzinho do livro, no capítulo 10, verso 11. A palavra de Deus vindo a Daniel: Daniel, você é muito amado. Imagino que sim. Se Daniel vivesse em nossos dias, nós diríamos que Daniel foi um filho mimado de Deus. Deus cuidou de Daniel. Deus deu a ele prosperidade. Deus o protegeu. Deus usou a sua vida poderosamente. E Deus falou através dele mensagens poderosas para abençoar toda a humanidade. Olha que coisa maravilhosa, que vida impressionante é essa, a de Daniel. Que ela nos inspire, que essa vida nos inspire a sermos pessoas também inabaláveis no nosso testemunho de fé. Bem, gente, Daniel é um exemplo de alguém que viveu a fé em seu tempo de maneira autêntica. Ele serve para nós como uma inspiração de alguém que testemunhou da sua fé no seu tempo. Quem conhecia Daniel sabia que ele era seguidor do Deus Altíssimo, do Deus dos Hebreus, de Iavé, essa divindade tão importante que nós estudamos no livro de Êxodo há bem pouco tempo. Há uma relação nessa narrativa de Daniel entre fé e cultura, entre fé e realização histórica, que não é levada em consideração pela maioria das pessoas que seguem uma religião, principalmente em muitos segmentos cristãos. A gente parece que vive uma fé fora do mundo, uma fé que é mais uma fuga do mundo, ou uma fé que tem mais a ver com as aspirações celestes do que a realidade terrestre. E Daniel, a vida de Daniel, o livro do profeta Daniel,
nos chama a pensarmos sobre isso. A vida de Daniel, conforme narrada aqui nesse livro que vamos estudar, demonstra que ele enfrentou suas circunstâncias pessoais dentro de uma compreensão de seu tempo, sendo perseverante e determinado em tornar-se um instrumento nas mãos de Deus para influenciar seus contemporâneos. E talvez seja isso que esteja faltando em muitos dos nossos irmãos e irmãs. Diria mais um pouco, em nossa própria experiência de fé. Como se nós vivemos como se fôssemos extraterrestres, como pessoas estranhas no mundo. Há muitos cristãos, inclusive, que quando aceitam a vida, seguir a Cristo, quando entregam sua vida a Jesus, começam a dizer que não é mais deste mundo. É sim, meu irmão, você ainda é deste mundo. Você ainda não foi arrebatado. Você ainda não foi elevado aos céus. Você ainda não foi abduzido. Você está vivendo sua vida aqui e agora, no chão da nossa história, vivendo a nossa realidade, vivendo as circunstâncias presentes. E Deus quer usar a sua vida como testemunha fiel do seu amor nesse tempo em que você vive, em que eu vivo, em que nós vivemos. Daniel também era chamado de Beltesazar, foi o nome babilônico que ele recebeu. Ele era um judeu de uma família nobre de Jerusalém. O seu nome significava aquele que é julgado por Deus. As únicas informações de que temos sobre sua vida encontram-se no livro bíblico que leva o seu nome. Ele era do século VI a.C. Quando os caldeus dominaram a cidade de Jerusalém, em 605 a.C., ele e alguns jovens foram levados cativos como escravos para a Babilônia. O rei dos caldeus, era Nabucodonosor, ordenou que fossem escolhidos aqueles mais capazes em termos de preparo físico, intelectual, de saúde, de inteligência, para que fossem treinados para servi-lo em seu palácio. Ele escolheu os melhores hebreus, os melhores judeus, para poder trabalharem como escravos no seu palácio, no seu governo. E Daniel, ele foi escolhido juntamente com seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias. Eles também receberam nomes babilônicos, como nós conhecemos na narrativa bíblica, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam, então, entre os escolhidos, os jovens preparados, capacitados para poderem ser treinados, adestrados para servirem no palácio de Nabucodonosor, mesmo sendo hebreus, mesmo sendo de família nobre, eles seriam escravos. Mesmo sendo de outra cultura, eles serviriam a uma outra cultura. E eles sabiam que eram seguidores do Deus Yahvé, mas iria seguir aqueles que trabalhavam para o Deus Baal. Olha, gente, era um grande desafio para Daniel, não é mesmo? Daniel e seus companheiros, seus amigos, que grande desafio que eles tinham sobre os ombros deles. Tomando por base, então, essa narrativa bíblica, dá para entender que Daniel passou o resto da sua vida naquela mesma região babilônica. Ele chegou na Babilônia, talvez aí com os seus 16 anos, e enfrentou várias situações que colocavam em risco sua vida, mas permaneceu firme em suas convicções de fé até o fim. Alguns dizem que ele faleceu com cerca de 90 anos. Não sei se é verdade,
tem que depois verificar isso para dar essa informação exata. Os comentaristas, eles divergem entre si. Apesar de todas as provações, ele conseguiu desempenhar funções importantes dentro da dinâmica da vida social do Império Babilônico. E ele fez isso até o fim do Império. O Império Babilônico veio a ser tomado por outro império, que foi o Império Medo-Persa, em 539, antes da Era Comum. Mesmo na velhice, Daniel serviu por alguns anos no governo desse novo império, mantendo uma fé inabalável. Olha, Daniel trabalhou na cultura hostil dos babilônicos e trabalhou na cultura hostil dos persas. Que dificuldade, né? Que luta para esse moço que tinha que testemunhar do amor de Deus dentro de uma outra cultura. E Daniel, ele foi reconhecido por sua fidelidade a Deus. E não só isso, mas também pela sua determinação em fazer a vontade de Deus. E isso fez com que Daniel fosse reconhecido como um homem muito amado por Deus. Muito amado por Deus. Que maravilha, né? A gente não sabe como é que Deus considera a gente. Mas, levando em consideração o nosso índice de fidelidade, o nosso índice de fé inabalável, qual seria o critério que Deus utilizaria para considerar o seu amor por nós? Ainda bem que o amor de Deus por nós não depende disso. Nada muda o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos ama. No livro do profeta Ezequiel, que é um outro profeta que viveu no tempo de Daniel, Daniel é mencionado como um dos grandes exemplos de justiça e de retidão em meio a todo o cenário do cativeiro babilônico. Alguém tão digno como os exemplos de Noé e Jó, e também tão sábio. Vejam as citações de Ezequiel, como que elas são feitas. Mesmo que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Palavra do soberano Senhor. Daniel incluído nos patriarcas, nos grandes heróis da fé dos hebreus. Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, eles não poderiam livrar seus filhos e suas filhas. Por sua justiça, só poderiam livrar a si mesmos. Mais uma vez, Daniel, citado entre os grandes heróis da fé hebraica. E Ezequiel 28:3 diz assim: você é mais sábio que Daniel? Não haverá segredo que lhe seja oculto. Que maravilha, né? Um exemplo de uma pessoa nobre, digna, sábia. Acho que nós podemos trabalhar para que sejamos identificados como pessoas assim, na nossa família, na nossa sociedade, no nosso bairro, na nossa igreja. Como que as pessoas nos respeitam? Como que elas nos olham? Olha, eu não estou incluindo aqui essa ideia de chamar Daniel como alguém muito amado por Deus. Isso é um critério que eu não posso interferir, por mais que eu faça. Mas eu posso indagar como que as pessoas com quem eu convivo me veem.
Eu posso influenciar nessa parte. Como que meus filhos me veem, como que o meu cônjuge me vê, como que os meus familiares me veem, como que a minha igreja me vê, como que a minha sociedade me vê, como que meus colegas de trabalho e de escola me veem. Eu posso exercer influência nesse nível e que eles vejam a mim e a você como pessoas dignas, pessoas honradas, pessoas sábias, tementes a Deus. Amém? Dá para a gente fazer isso? Escreve aí nos comentários o que é que você está disposto a fazer para ser uma bênção na vida das pessoas, ser reconhecido como alguém honrado, digno nos seus relacionamentos. Apesar de toda essa referência que o profeta Ezequiel dá, Daniel não foi considerado como um profeta pela tradição rabínica. Os judeus não tratam Daniel como um profeta, talvez pelo fato de que, dentro da sua ação profética, não houve uma mensagem dirigida ao povo de Israel especificamente, através de Daniel. Houve para os babilônicos, para os persas. Houve, isso de fato houve. Os reis, os imperadores, eles foram alertados por Daniel. E Daniel fez uma profecia voltada para a história da humanidade. Mas os judeus não consideram, talvez por esse fato, como um profeta. Ele não está incluído no livro, na sequência dos livros proféticos. Na Bíblia hebraica, o livro não se encontra entre os profetas, mas na parte dos escritos, onde estão os chamados livros históricos. E o trabalho de Daniel tem essa importância de ser uma referência na história dos hebreus durante o cativeiro babilônico. Entretanto, Jesus reconheceu Daniel como um profeta. Foi Jesus quem chamou Daniel de profeta, o que deixa claro que na época de Jesus a tradição rabínica já tinha algumas divergências e já acrescentava algumas considerações sobre o trabalho profético de Daniel. E Jesus, então, atribui a ele um conceito de grande relevância para o ministério profético, com uma mensagem significativa para toda a humanidade. Jesus disse assim em Mateus 24:15: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, olha o profeta aí, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, o próprio Jesus, ele está dando a essa mensagem profética um sentido apocalíptico, um sentido de previsão, predição do futuro, da escatologia, como revelação de Deus. Então, é muito importante a gente levar em consideração as palavras desse profeta. A função profética de Daniel está ligada à realidade apocalíptica. Tá bom, gente? Essas são suas credenciais que permitiram que ele fosse usado pelo Senhor para ser portador de uma mensagem que trazia uma nova perspectiva histórica a respeito dos propósitos de Deus para a humanidade. Essa mensagem permanece viva e atual para nós nos dias de hoje. Através de uma linguagem simbólica, retirada da cultura do seu tempo, fica claro que ele apresenta o curso da história, apontando significados e esquadrinhando seu desenvolvimento até um final, de acordo com o propósito divino.
Essa é a sua perspectiva escatológica, o seu sentido apocalíptico. Sua narrativa demonstra que o Deus que criou o universo e a vida humana está no controle do tempo e conduz a história para um fim conforme a sua vontade. Claro que isso não acontece sem que haja uma tensão, não é mesmo, meus irmãos? Se Deus está no controle da história, por que está acontecendo tanta guerra, tanta morte, tantas coisas ruins, tanta desigualdade social, tanta miséria, tanta fome no mundo? Por que está acontecendo isso tudo? Então, parece que isso soa estranho para nós. Mas a gente precisa trabalhar bem esses conceitos para a gente, porque realmente há uma tensão entre os fatos históricos e as promessas divinas. Elas não acontecem de forma automática, elas são cercadas daquilo que nós entendemos como mistério. A relação entre cultura e fé não é uma relação óbvia, não é uma relação simples, é uma relação complexa que exige da gente uma reflexão crítica, uma atitude de consciência de quem somos, do mundo em que vivemos. O problema é que somos herdeiros de uma teologia que construiu uma separação entre revelação divina e realização histórica. E isso é um problema sério. Ainda a teologia cristã e muitas igrejas distinguem, separam como se fossem coisas antagônicas, fé e cultura. Nós não podemos continuar alimentando esse equívoco. Precisamos superar essa dicotomia entre fé e cultura. A fé se realiza historicamente e a cultura é o espaço onde nós podemos testemunhar do amor de Deus por cada um de nós. É preciso compreender que as promessas divinas se realizam historicamente e que a fé deve ser expressa no contexto de uma cultura. Não tem jeito, gente. A nossa realização de fé é histórica e cultural. Mesmo que você não goste, tá bom, gente? Desculpe aí trazer uma informação um pouco constrangedora para aqueles que alimentam aquelas consciências do sobrenatural, de ir para outro nível. Não, a fé é histórica, meu irmão, minha irmã. Ela se dá no contexto da cultura, ela tem a ver com a nossa realidade. É claro, desculpa falar assim, eu não posso esquecer que existe uma relação de eternidade, de espiritualidade, que cerca essa realidade. Mas elas não são estanques, elas não estão separadas, elas não são distintas. E o livro de Daniel nos ajuda a compreender isso, tá ok? É o que nós vamos tentar ver ao longo desses estudos. Para Daniel, a história humana e as manifestações sobrenaturais do poder de Deus estão interrelacionadas. Deus não faz milagre fora da história. Deus faz milagre dentro da história, entre os homens. Acredite nisso. E muitas dessas ações maravilhosas do poder de Deus é para poder direcionar o curso da história para que os propósitos de Deus se realizem. Deus está trabalhando para isso. Deus está trabalhando arduamente para conduzir a história para o lugar onde Ele quer que a gente chegue.
Por conta disso, então, nós podemos assumir aqui nesse estudo uma atitude mais otimista, uma atitude mais esperançosa diante das catástrofes, das crises, dos problemas, dos conflitos, das situações de injustiça, da desigualdade social, das arbitrariedades, dos autoritarismos que existem no mundo. Sermos mais esperançosos por uma transformação, sermos mais otimistas em relação à obra libertadora que Deus pode realizar. Essa compreensão bíblica da história nos ajuda a desenvolver a esperança e a ter uma mensagem encorajadora para aqueles que sofrem opressão, injustiça, perda, exploração, violência, exclusão nesse mundo louco, nesse mundo tenebroso, nesse mundo hostil em que nós vivemos. Daniel nos ajuda a entender que a realização histórica necessita de um horizonte. Caso contrário, será sempre compreendida apenas como uma sucessão de acontecimentos. A história, ela caminha para um fim. É isso que Daniel nos mostra. A história está sendo conduzida para um desfecho no tempo de Deus, no seu dia, no dia do Senhor, no momento em que ele vem realizar o seu reino entre os homens. Então, esses propósitos divinos apontam para um sentido da história. Deus tem um propósito para isso tudo. A gente olha tudo isso que está acontecendo no mundo, a gente fica se perguntando, mas por quê? A informação que a Bíblia nos dá, e Daniel é uma dessas fontes, é de que Deus tem um propósito lá no final. É lá no final que nós vamos saber disso tudo. Por essa razão, então, o livro bíblico do profeta Daniel é considerado como parte de uma literatura apocalíptica, que aponta para o fato de que Deus está no controle da história, subvertendo relações de poder e trazendo o seu reino aos homens, a fim de que seus propósitos eternos se cumpram. Tem muita coisa para estudar, não é mesmo, meu irmão, minha irmã? Tem muita coisa boa para a gente ver aí. Essa é uma introdução para adoçar, para alimentar o seu desejo da gente conhecer um pouquinho mais do profeta Daniel. Quero encerrar essa aula fazendo uma observação de como a gente pode aplicar essa descoberta da importância de Deus, de termos Deus no controle da história. Deus está no controle de tudo. Embora muitas vezes, diante da calamidade e do mal, não consigamos compreender as razões do sofrimento e da dor. Ainda assim, Deus sabe de todas as coisas e age junto a nós, dando força e coragem para seguir em frente. É o que eu creio. Eu creio que no meio das nossas aflições, das nossas lutas, principalmente naquelas horas em que a humanidade enfrenta catástrofe, terremotos, enchentes, ou então ataques injustos de um exército invasor, eu creio perfeitamente que Deus está trabalhando ali ao lado das vítimas,
fazendo com que elas tenham força e coragem para seguirem em frente. Força e coragem é o que Deus é capaz de fazer por todos e todas que sofrem. Romanos 8:28 nos lembra isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, aos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus nesta hora. Quero orar com você neste momento. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, ó Deus, por esta lição de hoje, por este estudo. Muito obrigado por sabermos que Tu tens a nossa história em Tuas mãos, que o Senhor tem o controle de todas as coisas da nossa sociedade, do nosso país, do mundo em que vivemos, da nossa igreja, da nossa família. Muito obrigado por saber que Tu tens um plano, um propósito, e que Teu propósito nunca falha, eles sempre se realizam e visam o bem daqueles a quem o Senhor ama. Ajuda-nos, ó Deus, nestas circunstâncias em que estamos. Principalmente nossos irmãos e irmãs que estão passando por lutas, por enfermidades, desemprego, quem sabe, passando por momentos de angústia e de dor. Que o Senhor os console, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor lhes dê coragem para passar por esses momentos. E que eles possam perceber o quanto o Senhor está perto, o quanto o Senhor se posiciona ao lado de cada um para poder consolar, fortalecer e guiar. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Que prazer a gente poder começar essa aula de hoje, não é mesmo? Eu quero fazer um convite para você. Hoje, na nossa celebração presencial, vamos fazer duas coisas importantes. A primeira é o início de uma nova série de mensagens. Nós vamos pregar sobre o amor. Vamos utilizar uma frase que o apóstolo João cita em sua carta, 1 João 4,19, em que diz que o amor lança fora o medo. Esse é o tema da série de mensagens que vamos iniciar logo mais. 4 mensagens durante todo o mês de abril. Vamos ouvir um pouquinho, vamos estudar um pouco, vamos refletir um pouco sobre esse grande privilégio que o Senhor nos dá de colocarmos em prática o amor, de aperfeiçoar o amor em nós. Que Deus nos fortaleça para isso, né? Essa é a primeira coisa que faremos logo mais. A segunda coisa é a ceia do Senhor. Hoje é o primeiro domingo e em nossa reunião presencial teremos a celebração da ceia do Senhor. Você é o nosso convidado, a nossa convidada especial para estar com a gente. Deixa um recado aí, entre em contato conosco para a gente possa te dar as diretrizes e você possa vir com segurança para estar em nosso espaço. Será um prazer ter você com a gente. Deus o abençoe. Tenha um domingo de paz e de alegria na presença do Senhor.